Olha, estamos de volta e agora há pouco eu falei um pouco sobre Dr. Roberto Ney, não é? A capacidade que ele tem como profissional e a importância que tem. Vamos saber agora da ultrassonografia na vida das pessoas. Tudo bem com o senhor, doutor Roberto? É um prazer, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa, viu? Honra é a minha querida Nena, de estar aqui com você, que é minha amiga dileta, é amiga da minha esposa, amiga da nossa família. E é um prazer enorme estar participando desse programa com você e tentar esclarecer alguns pontos que você acha necessários, né? Dentro da ultrassonografia e da radiologia em geral, se tiver mais algum. Sim. Inclusive, eu conheço o doutor Roberto há mais de 20 anos, seu trabalho. O senhor tem quantos anos de profissão? Eu tenho 41. Olha aí, então, nos anos 90 eu cheguei a presenciar diagnósticos de ultrassonografia feitos pelo Dr. Roberto Ney, onde ele conseguia descobrir o que ninguém conseguia. As pessoas saíam daqui para São Paulo, iam para Recife, para outros estados e retornavam para as mãos de Roberto Ney, porque alguém lá em São Paulo dizia, olha, vocês têm um médico muito bom em João Pessoa e estão perdendo tempo. E eu vi isso em 3 casos de câncer. Procede, não? Procede, foram vários, inclusive. Só aproxima o microfone, por Inclusive, favor. na Inglaterra, uma vez, num desses casos, foi o único exame aceito no Brasil, na Inglaterra. E tem uma coisa interessante que eu vou citar aqui, Sim. é que eu e nosso vizinho aqui, professor Arstênio Fernandes, nós publicamos um caso em Paris, que ele chegou no site de aferição da internet a ser o 17º trabalho científico mais consultado no mundo naquela época, hein? É um trabalho chamado retinoblastoma trilateral. Certo. Inclusive, quando as pessoas descobrem, né, que tem um problema, principalmente câncer, algo que julga muitas vezes que não tem cura, eles entram em pânico, né? E quando chega em você para fazer o exame, aí ficam pedindo, tomara que não tenha nada, tomara que não tenha nada. Pois é, realmente Né? entram em pânico. Agora, existe uma situação que entram muito mais em pânico do que o câncer. Sim. Porque o câncer, de uma forma ou de outra, o paciente que recebe um diagnóstico e sabe que vai ser tratado, ele tem uma coisa muito importante que chama esperança. Certo. Então, ele tem a esperança de se curar. Sim. Então, ele recebe, logicamente triste, preocupado, Sim. mas ele recebe até, o que admira a gente, até com uma certa tranquilidade. Agora, o pior diagnóstico que você tem para as pessoas emocionalmente se desestruturarem é quando uma família está esperando um menino muito querido e você dá um diagnóstico de aborto. Esse é terrível. Esse é terrível, né? Entendeu? Você, nesses casos... Não tem mais esperança. Porque não há esperança, vida, então você é sai... imediata, né? Você sai, a paciente sai da sua sala, geralmente em desespero, é terrível. Para mim, o diagnóstico, vamos dizer, mais chato de se dar, porque você sabe que vem uma carga emocional muito grande em cima disso. Eu vou botar um depoimento aqui, há 5 anos atrás, mais ou menos. Eu levei uma paciente em várias clínicas para fazer ultrassonografia. Ela realizou 3. Começou em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte diagnosticou um tumor de bexiga. E aí ela entrou em contato comigo e disse, eu preciso ir para João Pessoa para você ver o que pode ser feito para ser feita essa cirurgia. E ao chegar aqui, ela fez essa ultrassonografia em alguns pontos, em alguns locais, e aí nós fomos liberados das clínicas. Você não tem nada. Isso não tem nada a ver, você não tem tumor em bexiga, coisa nenhuma. Isso é um aparente minha, inclusive. E eu disse, olha, não vai embora. Ela ficou uma semana por aqui. A vontade dela, do psicológico, eu não tenho nada, eu vou embora. Vou para casa, vou para Conceição de volta. E eu fazia assim, o meu coração dizia, não. E eu pedi, faça isso por mim. Deixa eu te levar em Roberto Ney. Porque eu tentava e você não tinha vaga para fazer a ultrassom. Eu disse, me deixa levar você em Roberto Ney. Quando o Roberto Ney fizer a ultrassom em você, aí você vai embora. E eu levei. E aí o doutor Roberto encontrou um espaço na agenda, encaixou, Edinólia, que é sempre uma bênção, e a equipe lá da sua clínica. E quando o senhor começou a fazer, calado, olhou lá, pela primeira vez calado, que o senhor sempre explica para mim, quando eu estou fazendo a minha própria ultrassom. Calado, o senhor já sabia o que estava acontecendo, porque viu a outra ultrassom. Eu só não me chamo de senhor. E ele entrou no consultório dele, Nena, vem cá. Essa paciente ela está com um tumor enorme na bexiga,
você tem que tentar essa cirurgia em menos de 8 dias, porque ela pode ter problemas seríssimos. Mas olha, Nina, não é maligno. Nunca esqueci essa cena. E dali, se aquela paciente tivesse ido embora, como os outros liberaram, ela teria naturalmente o quê? Morrido, né? Não sei qual. Mas assim, ali ela entrou em pânico, porque viu que era verdade. E eu disse, olha, você tem que agradecer, porque ele viu que é verdade. Pior é você ir para o interior do estado, não fazer mais ultrassom e depois você morrer. E aí, depois, Juarez Dornelas, que faleceu, né, em memória, doutor Juarez, doutor Juarez, que é... Não faleceu não, Juarez está super ativo. Não, doutor Juarez, que é da parte de ultrassom de bexiga, né? Acho que é Juarez, que ele tem a clínica dele aqui. Dornelas, mas está vivo. Sim, é um outro. Ele fez a cirurgia dela junto com o doutor Everton e essa mulher está viva até hoje, gratíssima ao senhor por ter descoberto. Pois é. Então, são casos assim que a gente sabe que o senhor é expert no assunto. E eu queria assim, agradecer, até quero corrigir o nome do médico, não é Juarez Dornelas, depois eu vejo aqui e falo daqui a pouquinho. Mas, assim, eu queria dizer como o senhor faz esse tipo de trabalho de uma forma tão precisa. E eu queria saber a importância que tem a ultrassonografia na vida das pessoas, a começar pela morfológica fetal. Porque essa parece rara, mas já é uma coisa que já está sendo feita. Isso. Né? Veja bem, o estudo morfológico, hoje, inclusive, nós dividimos em dois. Sim. E antigamente se fazia uma morfológica, eu fiz uma. Estou com a palestra para ser lançada exatamente sobre isso essa semana no meu canal do YouTube. Eu acho que daqui para amanhã eu estou lançando, se Deus quiser. Ela está sendo editada. Mas, veja bem, antigamente, essa parte morfológica é engraçada, porque antigamente tinham 2 exames fundamentais na gravidez. Era um que era feito entre 10 semanas e 6 dias e 13 semanas e 6 dias, que era justamente para ver a translucência local, para ver se havia um risco aumentado, não é uma palavra definitiva, um risco aumentado para doenças cromossômicas, certo? Certo. Esse conceito em relação a esse exame foi mudado. Ele foi mudado, porque hoje a gente faz esse exame quando o feto tem entre 44,5 a 8,4 milímetros. Entendeu? Certo. Então, né, 45 e 84 milímetros, certo? Então, para quê? Para ver não só a translucência local, mas também o osso nasal e fazer um Doppler do ducto venoso, que esses 3 marcadores podem falar em favor ou contra a presença de uma doença cromossômica. Então, esse exame, hoje, a gente já não fala mais, o obstetra não deve falar em que ultrassom para translucência local. Ele deve chamá-lo de quê? Morfológico do primeiro trimestre. O pedido correto é ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Que isso geralmente acontece exatamente nessa época, entre o final da 10ª semana, certo? E o início da 14ª já. Quer dizer, ampliou um pouco esse prazo para você fazer o exame. Existe o outro exame obrigatório, era entre 20 a 24 semanas para se fazer o famoso morfológico. Só que esse conceito hoje mudou. Hoje são 4 exames obrigatórios na gravidez. Um nessa faixa, o outro entre 22 e 24 semanas. Geralmente 23 e 24 é a fase melhor para fazer o primeiro exame morfológico do segundo trimestre. Certo? Então, nesse exame, Nena, você avalia todas as estruturas fetais, certo? Para ver se elas estão perfeitas. Então, é um exame fundamental, para você ver se tudo está no lugar, se tudo está certinho, entendeu? Você examina todo o encéfalo fetal, examina a coluna, examina os rins, entendeu? Estômago, vesícula biliar, que já é possível ser visto no ultrassom, já existem casos de cálculo de vesícula já intraútero, entendeu? Por exemplo, ver a bexiga fetal, ver se tem algum cisto, algum tumor intraabdominal no feto, se há um problema de coluna, tipo um teratoma sacrococcígeo, você vê se os rins não estão dilatados, ver o grande interesse que não tem praticamente nenhum valor sob o ponto de vista de exame, que é o sexo fetal. Ele tem muito valor para os pais. Agora, porque sob o ponto de vista
fetal, você não tem muito o que fazer nas doenças ligadas ao sexo. E geralmente elas aparecem mais tarde, como a paralisia do Chen, por exemplo. Entendeu? Então são coisas que você não vai ter como tratar intraútero e já aparecem numa fase mais tardia, distrofias musculares, algumas coisas que são doenças ligadas ao sexo. Mas elas não te... Esse diagnóstico de sexo, hemofilia, por exemplo, ele não te proporciona nenhuma vantagem de você dar o diagnóstico intraútero em termos de tratamento do paciente, sim, do feto, né? Então, a importância é somente para os pais, para os avós, né? Agora tem uma novidade muito grande, que é essa história do que fazia um café, sei lá, e para revelação, chá de revelação. Hein? Agora está a história. Aí está a história. Diz a avó, diz uma tia, sim, certo? O povo começa a fofocar e antes de fazer o chá de revelação, sim, a cidade toda já sabe, sim, o sexo, né? Sim. Entendeu? Esse é o grande problema de revelar a um terceiro, né? Que às vezes não consegue calar a boca. Nesse caso da morfologia, do exame morfológico. Sim, agora deixa eu só concluir isso aí. Então existe um segundo exame morfológico, que é já no início do terceiro trimestre, sim, a partir de quando pode fazer? A partir de 26 a 30 semanas, o segundo, certo, morfológico. Certo. Por quê? Porque tem algumas alterações fetais que só se manifestam após a 26ª semana. Uma delas, por exemplo, são as alterações ligadas à zika, a quem foi infectado pela zika. Essas alterações vão aparecer mais tardiamente. Então, aquela primeira morfológica, sozinha, não vai resolver. Entendeu? Em casos, por exemplo, às vezes os convênios só dão 2, 3 ultrassonografias, né, durante uma gravidez, você pode até dispensar aquela primeira morfológica para fazer essa segunda, que é muito mais conclusiva. Sim. E você faz morfológica até 30 semanas tranquilamente, entendeu? Sim. Tranquilamente, não tem essa regra de 20 a 24 semanas, que era antiga, está totalmente ultrapassada. E você faz um quarto exame para ver posição, ver maturidade placentária, a partir da 34ª semana. Então, são 4 exames hoje na gravidez. A morfológica é um exame fundamental, mas você ia perguntar alguma coisa. Não, sobre a questão de cirurgia. Eles conseguem fazer a cirurgia, inclusive, já no feto, né? Que é um avanço muito grande. Quando eu era estagiário nos anos de 1978, sim, o professor Marco Aurélio Pavani, em Campinas, ele já fazia a troca do sangue fetal com a maior tranquilidade nos casos de doença hemolítica. Ele trocava o sangue intraútero do menino e o menino nascia sem aquele problema da doença RH, né? Que maravilha. Entendeu? As alterações. Isso em 1978. Quer dizer, hoje qualquer tipo de problema já consegue fazer com mais facilidade. Aqui em João Pessoa tem esse tipo de procedimento? Acredito que ninguém esteja fazendo, porque ninguém nunca teve coragem, as equipes médicas, vamos dizer, de começar a fazer isso, a cirurgia pediátrica, né? Sim. Entendeu? E a própria obstetrícia. Entendeu? Condições nós temos totais de fazer e aparelhagem completa para fazer qualquer tipo de procedimento. Eu acompanho, agora falta quem faça, a ousadia, falta usar mais. Eu não sou cirurgião, não posso fazer nada disso, eu posso acompanhar, como eu faço em biópsias, nessas coisas, né, a gente pode preparar isso, hein? A morfológica, ela salva vidas, inclusive. Salva vidas, com esse diagnóstico, como eu disse, em centros mais avançados, entendeu? Eles estão fazendo as cirurgias fetais, como está certo? Sim. Através ou de um acesso direto, que eles podem ter por angiotomia, bem como através de procedimentos guiados pelo ultrassom. Tem algumas pessoas já perguntando aqui, em relação, por exemplo, à radiação. O que tem? Não existe radiação. A ver, né, não existe radiação em ultrassom. Não existe. É som em altíssima frequência. Quer dizer que eu posso realizar quantos eu quiser? Você precisa, no dia que inventar o aparelho de ultrassom de bolsa, o paciente pode passar a gravidez dela toda e assistir no menino. Sem problema. Até porque... O que nós temos, em termos de energia que é dada, é 1000 vezes menor do que a que poderia provocar um efeito deletério, que seria a vaporização celular. Só que existe um detalhe. Esses pulsos são descontínuos. Então, para que alguém tivesse alguma lesão, ele teria que passar pelo menos, sim, 1 hora com o aparelho num canto só, com uso de Doppler, em cima de uma célula. Quer dizer, é impossível qualquer alteração.
sob o ponto de vista patológico, é causado pela ultrassonografia. Impossível, não tem nenhum risco, pode ser usada quantas vezes e pelo tempo que você quiser. Quando você faz a ultrassom, você consegue diagnosticar, no caso do câncer, se é benigno, se é maligno de cara? Não, veja Você já aprendeu a reconhecer ou... Não, o que acontece? Eu soube que você tem um olho clínico para essas Nena, coisas. eu realmente... Manda fazer o exame, mas às vezes já isso tem que você está mais ou menos perguntando, eu respondo que não, porque isso cabe à anatomia patológica. Só a lâmina é que pode realmente vai te descobrir se tem colocar com o células diagnóstico se é cancerígenas. maligno ou se é benigno. Sim. Certo? Ou a citologia, algumas situações. Sim. Mas, com a experiência do tempo, muitas vezes a gente chega, por exemplo, um linfoma. A gente geralmente é benigno. Agora, pode ser maligno. Você até num linfoma simples, você pode cair. Entendeu? Então é muito perigoso isso. Agora, com essa experiência, você pode arriscar alguns palpites, uma tendência maior de benignidade, entendeu? De menor. Hoje nós temos métodos excelentes, por exemplo, hoje em termos de tireoide, você tem, além do Doppler, você tem a elastografia, que eu tenho lá na clínica, que a gente já utiliza, para ver se há uma necessidade até maior de biópsia ou não. Em termos de mama, a elastografia tem uma possibilidade muito grande. Você realiza mamografia e ultrassom na sua clínica? Não, eu sou radiologista geral. Eu posso fazer qualquer tipo de Mas você exame. está realizando mamografia atualmente? No momento, não. Só ultrassom de mama. Sim. Esse biomas, esse tipo de caso aparece muito na clínica? Bioma é mais banal, mais comum a mulher. É muito comum. Temos que atingir grandes proporções e que realmente precisa, né, de cirurgia. Depende também da localização do bioma, se ele faz uma compressão no endométrio, se ele é dentro, que se projeta para dentro da cavidade endometrial, o paciente tem muito sangramento, muita coisa, como nos pólipos, e às vezes é necessário uma retirada do útero. Nos pólipos já é mais fácil, porque hoje com a esteroscopia, né? Com a esteroscopia o médico vai lá e tira esses pólipos e a paciente não tem necessidade de perder seu útero, né? Então, até porque pode querer ser mãe, né? Pode, isso é importante. Inclusive, aquelas portadoras de biomas pequenos que quiserem engravidar, eu aconselho fazer isso com a maior velocidade. Porque o mioma pode crescer num período menor de tempo. Inclusive, esses miomas que crescem rápido... Provocado por hormônio? Hormonal? O hormonal tem uma coisa muito, muito importante nisso. Então, veja bem, o que é que acontece? Esses que crescem rápido, inclusive você tem que suspeitar da possibilidade de malignidade de ser um sarcoma, entendeu? Se você tem um mioma pequeno hoje, você chega daqui a 6 meses, ele dobrou de tamanho, você tem que suspeitar. Tá certo? Agora eu aconselho aquelas que querem ser mãe, já retirar os miomas. Já ter seus filhos logo. Ter seus filhos logo para depois tirar o mioma. Entendeu? Eu tive vários casos disso e que tudo deu certo, o menino. O mioma na frente do feto, ele fica desse tamanho. Mas, assim, tem algumas perguntas sobre essa questão em relação a quem tem mioma, tem facilidade, pode ter problema e acabar abortando quando engravida? Infelizmente, isso é verdade. As complicações, tipo parto prematuro, entendeu? No mioma, realmente, esses pacientes têm uma tendência maior a isso. Sim. Nós temos alguns tipos de ultrassom, exemplo da pélvica, por exemplo. Certo. Por que se faz a pélvica? Para descobrir... Porque nós temos a transvaginal, abdômen total. Qual a diferença dessas três? Veja bem, eu só vejo sentido hoje de se pedir ultrassom pélvico, bem como a próstata transabdominal. No caso da mulher, da pélvica, você, quando ela é virgem ou quando ela é criança. Porque o resto, a transvaginal, vê tudo que tem. 10 vezes mais do que a pélvica. Então não tem sentido estar pedindo uma mulher que não é mais virgem uma pélvica. Uma pélvica. Não tem sentido. As únicas duas condições que eu vejo para que se faça pélvica é justamente no caso dela ser virgem ou ser criança. Ela é mais externa. A pélvica é externa. Totalmente externa. Da barriga. É como ultrassom. Aquela antiga que fazia muito. É como ultrassom da próstata, no caso do homem. Sim. Às vezes o cara pede com uma pélvica até. Mas a próstata transabdominal, ela dá o tamanho da próstata, basicamente, e nada mais. Se ela comprime a bexiga, se não. Então, o exame da próstata deve ser também sempre transretal, onde você pode identificar nódulos e algumas coisas. Entendeu? Agora, uma coisa que eu faço de rotina é, em
todo ultrassom transvaginal ou de próstata transretal, eu faço um exame pelo abdômen antes. Por quê? Sim. Porque eu aproveito a bexiga cheia, em vez de se não tem uma patologia dentro da bexiga. Sim. Entendeu? E a próstata, por incrível que pareça, para você fazer as medições dela, é melhor a via transabdominal. Então, antes você faz o abdominal, mede e depois passa para a sua transretal. Em relação a essa abdômen total, é para visualizar tudo? Isso aí você todos vê os órgãos, tudo, menos de rotina, o tubo digestivo. Porque o ultrassom tem 3 inimigos. Certo? Quais são? Dentro do corpo humano. O pulmão. Certo. Certo? Se o paciente tiver ingerido bário, que hoje já não ingere mais, porque eram os exames antigos para ver estômago. Ingerido o quê? Bário, substância de bário. Sim. Que é um metal, entendeu? E Sim. se fazia aqueles contrastes para fazer exame de estômago antigamente. Não, ele atrapalha totalmente o ultrassom. E osso. O ultrassom não é bom para estruturas ósseas. Não vê. Entendeu? E aí é problemático nessas 3 situações. Mas me perdi um pouco agora. Não, sobre a questão da ultrassom do abdômen total. Sim, que vê certo. Então, o abdômen total não vê de rotina o tubo digestivo, estômago e intestino. Certo. Aí tem que agora, ser outro quando tipo ele. de exame. Não, mas a gente está muito diagnóstico dessas áreas também. Sim. Os casos de diverticulite, apendicite, de tumores, porque aí eles passam a aparecer no ultrassom. Como é certo? Muito ele não serve para você ver um pólipo intraluminal, quando é muito gastrite. comum essa questão da vesícula, das pessoas terem problema. A vesícula é uma maravilha, o melhor exame, né? Para a vesícula. Vê de cara, as esteatoses hepáticas, os tumores de fígado. Você vê bem, fígado, vesícula, pâncreas, baço, rins, e dá uma avaliação geral na pelve para ver se há necessidade de sugerir para que o médico solicite uma transvaginal. Você consegue ver quando a apendicite está começando a... consegue, tranquilo. É em torno de 83% do diagnóstico positivo de apendicite na ultrassonografia. O homem se cuida muito nos últimos tempos? Veja bem, um bom parâmetro para isso é o outubro rosa e o novembro azul. Tá certo? Quando chega no novembro azul, fica louco. Fico louco, porque eu nunca vi tanta mama na minha vida. É um dos exames mais difíceis de ser feito em ultrassom. Tá certo? Mama antes dos 40, a ultrassom, né? Exatamente. A mamografia é a partir dos 40, né? Não. Outra coisa que Nada é a ver? furada. Tem os conceitos que o povo cria, como diz que mamografia é o exame ouro, né? Você acha que consegue ver tudo na ultrassom de mama? Que a mamografia mostra? Não, veja bem. Então, são exames que se complementam. Antes dos 40, você não deve fazer mamografia por causa da irradiação com ovários ativos. Deve fazer sempre ultrassom antes. Mas depois dos 40, tem que fazer os dois. Porque é um complemento do outro. Se você vê um nódulo, vai haver uma dúvida se o nódulo é cístico ou sólido. Tá certo? Se for cístico, puramente cístico, é um paciente que não tem risco de nada. Se esse cisto tiver alguma imagem sólida dentro, ele já passa a ser um cisto de risco. Sim. Se é sólido, você tem que avaliar como é este nódulo para ver se ele é um nódulo perigoso, utilizar o Doppler, utilizar hoje a elastografia e ver o formato do nódulo, se tem um reforço acústico posterior, para sugerir a possibilidade de maior ou menor benignidade. Isso através de um sistema que nós temos hoje, que descrevemos no laudo, que é o chamado BIRADS. Certo? Então, ele tem um grau, 1, 2, 3, 4, até 5. Sim. Então, dentro dessa classificação, nós vamos conseguir ver se a paciente é uma candidata a biópsia, se o nódulo dela é benigno, ou é um caso que a gente tem boa claridade quando eles são benignos, entendeu? Nós temos parâmetros que nós podemos sugerir que esse nódulo é benigno, e aqueles nódulos de risco que necessitam de mais avanços em termos da avaliação diagnóstica. Vamos ver se tem algumas imagens aí. Temos a produção preparou para a gente? Bom, isso aí é a imagem 3D, a imagem tridimensional que nós temos lá na clínica, certo, no exame transvaginal. Aquilo é o endométrio, é a cavidade uterina de uma mulher. Certo. Então, isso aí facilita muito se você tiver alguma coisa dentro desse endométrio, um pólipo, uma coisa para a gente visualizar, certo? Aí é no endométrio normal, no caso, a imagem tridimensional, transvaginal. Entendeu? Então, isso aí ajuda muito no diagnóstico. Aí a facezinha do feto, tá vendo lá o rostinho dele? Ó?
Sim. Feito em 3D. Que agora os pais já querem lá fotografia e tudo, a primeira foto, é muito né? importante. Não. Agora, não é sempre que a gente consegue, depende da posição do feto, da né? quantidade do líquido, entendeu? Aí já quer nascer artista, né? Não, e eu consigo fazer, por exemplo, lá na clínica a gente faz a filmagem, a gente consegue filmar o exame todo, ele se mexendo, porque tem. Esse é o 3D, que é a imagem parada, tem um 4D. 4D não existe, mas na realidade é a imagem 3D no tempo, ou seja, é uma imagem dinâmica do 3D. Então você vê a movimentação fetal, vê muitas coisas interessantes. Entendeu? Olha ali uma mãozinha fetal, tá vendo os dedinhos lá, ó, bem bonitinho, ó. Do 3D. Tô, bem também. real, né? Bem... Super real. As perninhas, olha Sim. lá, os pés. Entendeu? Olha lá. Entendeu? Todinho ali, ó, no 3D. Vale salientar que esse exame não fui eu quem fiz, não. Quem fez foi minha recepcionista, tá certo? É mesmo? Lá na clínica todo mundo sabe. Todo mundo trabalha. Todo mundo faz esse tipo de coisa, né? Todo mundo conhece tudo e outras coisas. A primeira coisa que eu faço é o treinamento geral. O povo tem que realmente saber como vai, como é que se diz. E conquistar trabalhando, Conquistar os pacientes e saber explicar aos pacientes. Muito Essa aí, a imagem anterior, por favor. Essa imagem é da elastografia que nós temos lá. Também era um nódulo, certo? Sim. Um nódulozinho pequeno de tireoide, ó, que nós colocamos para ver se ele é duro ou mole. Que a gente classifica por essa tonalidade de cores aí da elastografia. Certo. Então, o nódulo duro, o meio duro, ele deve ser submetido à biópsia. Enquanto os nódulos moles, geralmente, falam em favor do processo benigno e você pode, muitas vezes, dispensar a biópsia com essa ajuda que nós temos hoje. Certo. Aí o feto bem pequenininho, ó, um embrião ainda. A partir de quantos meses? Quantas semanas já pode pedir ultrassonografia, Roberto? Olha, você pode... Da gravidez? Sim. Da gravidez, a partir da hora que a mulher está suspeitando que fica em dúvida, né, para cobrar. Mas dá para ver? Alguma coisa? Dá para ver o saco gestacional, aquelas imagens. Essa é imagem 3D também no primeiro trimestre. Está vendo? Essa é imagem 3D no primeiro trimestre. Aí uma vesícula biliar. Uma vesícula biliar aí. Essa vilã que está tendo essas pedras na vesícula. Exatamente, que tinha um pequeno pólipo dentro. Está vendo? Aquele preto é a vesícula e dentro dele tem uma vegetaçãozinha sólida, que é um pólipo de vesícula. Entendeu? Diagnóstico tranquilo. Não estou vendo. Acho que é do pólipo também essa imagem. Aí um cálculo de vesícula. Vesícula lá preta, está vendo? E aquela imagem branca dentro? Aquilo é o cálculo da vesícula. Coisa mais fácil de ser feito. Precisa do paciente em jejum, de pelo menos 4 horas. Quais são as ultrassons que você só faz se o paciente estiver em jejum? Veja bem, a gente pede um exame em jejum de pacientes que vão sem vesícula biliar ainda, precisa fazer um abdômen superior, um abdômen total. Esses pacientes devem vir em jejum. Existe um erro internacional no preparo dos pacientes. Internacional, por falta de absoluto desconhecimento da fisiologia. Veja bem, se manda tomar água para fazer um abdômen total. Isso é um absurdo. E muita água. Por quê? Essa água vai dilatar o rim. Então o rim vai aparecer com líquido dentro. E ninguém sabe se é uma hidronefrose por uma doença ou se é a água que ele está eliminando para a unidade. Inventaram isso? Eu não sei, não tenho culpa disso. Agora, se faz em geral, pode ligar para qualquer clínica. Qual é a ultrassom? No mundo que vão dizer isso. Roberto, só aproxima o microfone. É um absoluto desconhecimento de fisiologia. Qual é o exame que o senhor exige que tome bastante água? Aqueles 5 copos d'água. Ultrassonografia pélvica. A pélvica. Ou o exame da bexiga, ou alguma coisa de água, mas não muita, que atrapalha os exames de próstata. Os outros não. Não precisa. Não. Realmente, essa questão da ultrassonografia, toma água. Não pode. No abdômen total e no aparelho urinário, o paciente deve ficar sem água por 4 horas. E até uma lógica. Agora, no caso, ele não urina durante 2 horas. Qual que fica sem água e sem... Tem que 4 ficar horas, no total, abdômen jejum total e no aparelho urinário. O aparelho urinário não precisa de jejum, só não tomar água. Ele tem que ficar sem água por 4 horas. Agora, você pode exigir que nas últimas 2 horas ele não urine. Porque a urina vai aparecer espontaneamente na bexiga. O paciente não tem aquele sofrimento e presta-se normalmente para um exame super
sem o drama de poder dilatar um rim falsamente e você não sabe se está doente ou se está bom. Eu estou rindo porque eu já voltei 2 vezes na clínica para não fazer ultrassom, que eu não aguentei. Tem sentido, né? Com tanta água. Tem É. sentido, mas Pois todo mundo faz é. isso no mundo inteiro, viu? Mas é No mundo verdade. inteiro, isso é internacional. A área de radiologia, o que é que você atua em que tanto aqui? Veja bem, atualmente eu estou fazendo só ultrassom, agora eu faço todos os procedimentos. Todos os procedimentos, né? Todos, é. Não faça a parte intervencionista superficial, de biópsias, de próstata, de fígado, entendeu? Punção de cisto, de abscesso, essa parte toda eu faço. Minha filha, que está no Rio agora, está terminando lá a residência e está fazendo a parte intervencionista. Aí ela vem com um preparo muito bom, sabe? A Desirê para fazer esses procedimentos. Cresceu rápido, né? Dirigido por radiologia. Filhos? Você tem quantos filhos? Tem 5 filhos, né? E uma cachorrinha. Olha, tem uma pergunta que não quer calar. Por que o Roberto Ney, que tem essa profissão há tanto tempo, ao invés de fazer medicina, por exemplo, se especializar nessa área, você resolveu fazer direito? E é um advogado com OAB e tudo. OAB e tudo. Veja bem, na realidade eu fiz curioso 3 cursos isso aí, superiores. né? Sim. Eu sou médico, sou administrador de empresa e sou advogado. Fiz pós-graduação em todos os 3, tenho OAB. Dedicou-se à ultrassonografia. Amo o direito, Ah, não faço então por falta de tempo. Então você Não faço por falta de tempo, mas na hora que eu me aposentar de medicina, eu vou fazer direito, certamente, que eu adoro. Atuar em direito. Eu adoro, hein? Essa área de medicina, você resolveu atuar com ultrassom, no caso, né? Ficar ali dedicado mais, né? Eu já fiz tudo em alguns serviços que eu fui sócio, né? Sim. E hoje eu liguei na minha clínica mais para ultrassom, você investe menos. E o futuro, infelizmente, está havendo um lance aí da telemedicina, né? Exato. Então, algumas pessoas você vê em alguns estados do Brasil que os médicos no hospital estão sendo demitidos em massa. Eles não querem o médico. Por quê? Ele tem um médico lá sentado, 1 ou 2 ou 3, sei lá quantos, atrás de um computador que eles enviam a imagem e o cabo dá o laudo. Então, para que ter gente contratada? Para que ter gente contratada? Tá certo? Eu vi agora, tem um amigo do Rio de Janeiro que ele disse que no hospital lá foram demitidos 20 radiologistas. Entendeu? Então, veja bem, além disso causar um certo problema em relação ao emprego, esses métodos de tipo tomografia, ressonância, isso vai sair totalmente do médico dentro da clínica. Pode ser que ele faça na clínica particular dele, mas em termos de hospitais, essas coisas vai acabar. Então, os médicos que vão continuar sendo operadores dependentes são a ultrassonografia e a radiologia intervencionista. O resto, então, tem um robô hoje nos Estados Unidos que ele vê 100 vezes uma tomografia ou uma ressonância. É o Watson. Isso é uma homenagem ao mordomo de Graham Bell, que atendeu o primeiro telefonema dele, tá certo? Quando ele inventou o telefone. Então, veja bem o que acontece. Esse Watson vê 100 vezes mais do que o olho humano. Entendeu? Então, você chega lá e inocula nesse Watson 10 mil laudos de radiologia e ele vai ver uma tomografia, a ressonância é muito melhor do que qualquer médico. Mas, Roberto, isso é o futuro de já. Isso é bom ou isso é ruim para... Em termos dele ver melhor é bom. Não, agora, em termos do emprego médico, certo? E dado um diagnóstico, vamos dizer assim, não mecanizado, que eu acho que ainda hoje o que é bom é a relação médico-paciente, que infelizmente está desaparecendo. Está, até porque os médicos já não conseguem mais, a grande maioria já não tem mais aquele exame tocando nas pessoas, mostrando. Na realidade. É um oi, prescreve. Se você trabalhar para a SUS, para essa coisa, é um número, é mais um. Eu vejo hoje, essa semana eu vi um caso absurdo de paciente particular. Um amigo e irmão meu, um médico particular dele, está sofrendo das arritmias o dia inteiro. Ele começou às 2 horas da manhã com a fibrilação atrial e foi até 8 horas da noite. Ligou para mim, eu digo, não, fale com o seu médico. Ele liga para o médico dele, o médico quer vá para o hospital. Agora, não digo que ele vá acompanhar, mas pelo menos ele, quando chegar lá, porque eu fiz uma orientação, fiz umas medicações para você, porque quando chegar lá, o médico que está atendendo não liga, ele diz, ligue para mim para eu dar a orientação, né? Mas nem isso, não liga no outro dia para saber se o paciente é um diagnóstico que já está antecipado. Eu fico assim abismado, porque eu fiz outro tipo de medicina. Sim. Certo? Eu fiz uma medicina que eu ligo muitas vezes para o paciente, para saber como foi o tratamento dele, se deu certo. Infelizmente, eu não posso fazer isso toda hora, porque o meu tempo é muito exíguo.
entendeu? Mas o ideal é isso. Durante muito tempo na minha vida eu fiz isso, entendeu? Mas procuro saber, através de parentes, através disso, daquilo outro, os resultados, porque você tem que ter uma avaliação de resultado. Sim. E você tem que ter uma atenção especial com o seu paciente. Tem que conversar com ele, não é? Tem de orientar, muitas vezes, o que médico ele deve procurar. De acordo com isso. Se eu tenho um paciente que eu vejo que ele tem uma doença renal crônica, eu tenho que orientá-lo, procura um nefrologista. Não é? Quer dizer, essas coisas a gente tem que fazer também pelo paciente. Não é? Entendeu? Sim. Mas hoje eu vejo uma medicina muito dissociada, médico-paciente, entendeu? Mesmo, como eu digo, na clínica, no paciente, mesmo no paciente até particular. Não é um problema só de saúde, vamos dizer assim, paga pelo governo. É a saúde hoje que os pacientes em consultório particular estão tendo essas dificuldades, entendeu? Entendo. Acontece em todo canto. Infelizmente, a medicina hoje tem isso. E essa teleradiologia para o radiologista vai ser péssimo, né? Porque vai tirar os empregos dele, né? É. O cara fazer psiquiatria também como é que se diz? Um computador com outro cara a 5.000 quilômetros de distância é complicado. Você dá um diagnóstico de apendicite num cara a 5.000 quilômetros de distância, morre logo. É complicado. Então, ao vivo já tem muita gente que tem dificuldade. Essa telemedicina, eu acho que ela tem algumas aplicações. Na própria imagem, eu acho que ela é boa. Já tem essas UBS, que a gente chama posto de saúde. Você veja, em alguns estados que eles já estão atendendo na zona rural, nas comunidades, através da telemedicina. Em coisas que dependem de imagem, por exemplo, eu acho até racional, porque você tem um cara, como eu passei um tempo em Belém, e eu vejo ali aqueles igarapés, nego morando lá longe, tem que vir no barco para o igarapé, leva 2 dias para chegar no canto daquele. Então, aí eu vejo que tem uma utilidade, sim, da gente chegar ali. A pessoa? Não para medicar. Não, pode até fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, em termos de imagem, botar um aparelho de raio-x lá, uma tomografia, o cara faz e a imagem vem para você e você dá o diagnóstico. É necessidade desse sacrifício todo, porque nós temos uma extensão territorial muito grande. Sim, então, acho que nesses casos até tem validade, entendeu? Agora, para o médico em cidade, que vai ser engolido por radiologista, por esse sistema de telemedicina, aí já é complicado, porque realmente vai tirar o trabalho de muita gente. Nos hospitais agora, inclusive, quem não mexe com o computador já está complicado. Até ali o prontuário, tudo é feito. Inclusive, você não pode prescrever um exame, nada, está tudo no quando sistema. A placa-mãe dá uma bronca, você perde tudo e não sabe mais nada do que aconteceu. Né? Já aconteceu comigo isso aí. Por exemplo, meus arquivos do ano passado deu um pânico que eu não consegui voltar. Eu tenho os antigos, mais antigos do ano passado. Tudo informatizado, mas eu perdi mais de 8 meses no ano passado de arquivos. Porque não teve como voltar e os caras não conseguiram voltar. E paciência. Então, Roberto, quero agradecer a sua presença aqui por esse bate-papo. É um prazer enorme. Bacana, espero ter esclarecido alguns fatos. Com certeza. Entendeu? E ter sido, de alguma forma, útil à população. Né? Venha mais vezes, entendeu? Tá bom? Tá bom, minha querida. Abraço a Edinólia, toda a sua equipe lá da clínica. Sim, um abraço. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito bem. Certo. Você sabe como encontrar. E que você tenha a oportunidade na vida de exercer essa profissão também que você ama, que é direito, de alguma maneira. Dia eu chego lá. Tempinho assim, umas eu ainda tentei, umas 2 horas por dia. Ainda tentei, mas não dava certo. O problema não foi só isso, só tomando 1 minuto. Sim. Eu sei que você está com tempo. Não. Mas o que me confundiu mais ainda no direito foi ele ter sido todo informatizado. Eu sou ruim de computador, sou o diabo. Aí eu preciso de uma secretária junto de mim o tempo todo para resolver, porque no computador eu me perco. Os processos passaram a ser todos digitais, né? Então isso aí já me dificultou um pouquinho. Ok, então, conversamos aqui com o Dr. Roberto Ney. Daqui a pouco a gente tem muito mais no programa Agora Master. Eu volto já. Continue ligado.